Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. O tempo aqui ainda está bem friozinho, aquele friozinho de verão, né, que a gente está falando, está gostosinho. Nós estamos aqui em Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Lugarzinho gostoso demais para se morar, para se passear, para vir aqui passar um final de semana, férias, carnaval. Enfim, hoje as nuvens estão abrindo uma portinha para o sol passar. Dizem que pode chover aí pelo decorrer do dia, mas está bem agradável. Clima ameno, aqui é um friozinho gostoso. Deu para tirar a blusinha, mas ainda está bem fresquinho, bem gostoso. E conforme a gente deixou aí nas redes sociais, a gente vai falar sobre as portas. Como a gente seleciona, como a porta nos ajuda a selecionar aquilo que a gente quer receber ou aquele que a gente quer receber e aquilo que a gente não quer receber ou aquele que a gente não quer receber. E quando eu me refiro à porta, eu não estou falando de porta, né? Tem a porta aqui do banheiro, a porta ali da varanda, tem um monte de porta. A porta da casa, que é aqui embaixo, tem a porta do prédio lá embaixo, tem um monte de porta. E a gente entra tão mecanicamente em casa que a gente nem se toca que aquelas portas são barreiras. Eu ia falar barreira sanitária, veio esse pensamento na cabeça. Até é, né? Por que é uma barreira sanitária? Porque se não tivesse aquela porta lá embaixo e essa porta mais aqui em cima, poderia entrar aqui em casa gente que eu não tivesse a fim de receber. Pessoas hostis, né? Ou pessoas inconvenientes. Então, aquela porta me ajuda a fazer uma seleção daquilo que eu quero receber. Mas eu dizia que não é apenas a esse tipo de porta que eu estou me referindo. Eu falo de porta de uma forma ampla, geral e irrestrita. Então, eu diria para você que a gente chegou nesse mundo por uma porta, que seria a porta, né, que tem no canal vaginal. É assim, a vagina, né, mais propriamente dita. Então, a gente saiu daquele ambiente que a gente estava, daquele quartinho que a gente estava, e veio, né, passando pelo canal vaginal e chegamos aqui do lado de fora. E nós vamos embora desse mundo ao se fechar a porta, né, da vida, né? E simbolizada aí, a gente pode simbolizar pela porta do túmulo, ou aquela portinha que vai se fechar na hora que o corpo da gente for para um incinerador, né? Como é que chama? Para um crematório, para um cremador, sei lá. Mas, na verdade, eu nem vou ser enterrado e nem vou ser cremado, porque eu não gosto de calor e não gosto de ficar abafado embaixo da terra. O que vai para ali é o meu corpo, este corpício que Deus me deu e que eu gosto muito e que sou muito grato a Ele e cuido dele com muito carinho. E para cuidar deste corpo com muito carinho, eu tenho que tomar conta de algumas portas importantes. Uma é essa aqui, que é a boca. A boca é pela boca que vai entrar o alimento, a quantidade de alimento e a qualidade do alimento que eu vou escolher para comer, né? Então isso aqui é uma porta. E o alimento vai ser processado, como disse o mestre uma vez, o que importa, né? Porque perguntaram para ele, mas os seus discípulos não lavam as mãos? E lavar as mãos era uma regra dos judeus na época deles. E hoje também, por causa do xing-ling invisível. Então, mas era uma regra não apenas sanitária, mas espiritual, né, na época. Hoje,
posso dizer que é mais sanitária do que espiritual, né? O próprio mestre quebra esse paradigma quando fala: não importa o que entra na boca, porque sai por um lugar escuso, por uma outra porta, através da evacuação. Então já estamos falando de duas portas. O que importa é o que sai da porta do seu coração, e aí sai pela porta da boca, porque aquilo que sai, no caso as palavras, né, que saem da sua boca, saem de lá do fundo do baú do seu coração. Então importa muito mais as coisas que saem pela sua boca, ou melhor, as palavras, os pensamentos, as ideias, né, os ensinamentos que você professa, né, a música que você faz, né, se é uma música que faz apologia à violência, à droga, ou se é uma música que faz apologia ao amor, à criatividade humana, uma coisa legal, né? Eu posso estar usando essa rede social e aqui o rapaz, para eu colocar uma internet melhor, ele usou a expressão: estamos sem porta lá no poste. Ele usa essa expressão. Aí eu falei: mas tem um cabo aqui que o meu vizinho aqui de baixo, ele tinha a Sumicite e aí ele não está mais usando. Ele falou: se ali tiver com sinal, a gente pode aproveitar, porque o vizinho não está mais aí. Um amigo que esteve aqui com a gente, Rui. E aí ele foi lá, viu e, por sinal, tinha sinal. Aí eu pude usar porque tinha uma porta lá no poste que permitiu vir aqui, porque agora não é mais... ali veio por fibra ótica, mas o sinal chega através de um roteador aqui no celular e eu posso estar falando com você através de uma internet que surgiu, né, cuja origem está aqui, né, perto de casa, no poste, mas ela vem de uma central, que está longe daqui. Então, as portas, elas são as mais variadas e seria muito ruim. Eu venho falando isso, é uma média de 40 visualizações em cada vídeo desses que eu posto aqui. Hoje eu tenho mais de 300 visualizações, graças à porta que eu consegui dando acesso à internet. Agora eu posso baixar vídeos nas redes sociais, e antes eu não podia, porque ficava 3 dias para baixar um vídeo de 15 minutos, era uma coisa horrível. Agora não, já tem um acesso melhor. Então, tem voltando à porta do coração, né? Essas coisinhas de internet, de Facebook, a gente ouve as pessoas falando e tem coisas interessantes. É uma historinha do cara que estava com uma xícara cheia de café, aí vem uma outra pessoa e esbarra nele, e aí ele derrama o café no chão. Aí alguém pergunta: como é que é a história? Peraí. Por que você derramou o café no chão? Porque o fulano me esbarrou. Errado. Não foi... Ele não derrubou o café no chão porque fulano esbarrou nele. Ele derramou o café no chão porque era o café que estava dentro da xícara. Porque se dentro daquela xícara tivesse chá, ele ia derramar chá. Se dentro daquela xícara tivesse um suco de laranja, ele ia derramar suco de laranja. Então isso aí é para fazer uma historinha daquilo que a gente tem dentro do coração, e às vezes a gente leva uns trancos da vida, né, que são maravilhosos, até para testar se a gente está bem ou se não está bem, e aí o que sai da nossa boca é aquilo que está dentro do coração. Então é legal a gente levar esses esbarrões de vez em quando, para a gente se dar conta de que o que tem dentro do nosso coração nem sempre é tão confessável assim como a gente gostaria. Então, essas portas, elas podem parecer coisas assim simples, né? Veja só, ao acordar, né, a gente se levantou da cama e aí a gente entrou no banheiro, passou por uma porta.
Pô, já pensou se não tivesse, se aquela porta tivesse fechada e você apertado para fazer xixi, né? Mas você foi lá e a porta estava aberta. Aí depois você abriu, digamos que tem uma portinha. No meu banheiro, por acaso, não tem essa portinha para pegar a escova de dente. Mas alguns têm a portinha para você pegar a escova de dente e escovar o seu dente. Então ali você já faz uma higiene bucal graças àquilo que tem atrás daquela portinha. Aí você sai do banheiro, passa pela porta da sala e vai ali, entra na porta da cozinha, e aí chega na porta da cozinha, você abre a porta da geladeira. Isso tudo você faz de uma forma tão mecânica, tão automática, que você nem se dá conta de que se alguma dessas portas estivessem fechadas, você nem poderia fazer nada disso. E aí você pega um leite, pega um suco, pega o que você quiser, aí você abre a porta do armário, ali na porta do armário tem um café, aí você abre a porta do gás, acende o fogo, e aí sai o fogo, e aí você coloca uma água para esquentar ali naquele fogo, e aquela panela você pegou ali no paneleiro, onde você guarda as suas panelas, e você faz isso de uma forma automática, tão simples, e você não se dá conta de que como é maravilhoso você abrir portas, né? Eu estou falando de portas básicas, portas que são tão elementares que você nem presta atenção. E aí você vai, toma o seu café e tal, aí você abre a porta da água, que é a torneira, e sai água pela sua torneira. E aí você lava aquele troço todo que você usou. E aí depois você abre a porta do seu guarda-roupa e bota uma roupa. E aí você, né? Tudo isso é automático, você não está se dando conta, você abre a porta, pega a roupa, bota a roupa e tal, aí você vai, pega ali um estojinho de maquiagem, abre a porta do estojinho de maquiagem, pega ali um batom, um lápis, um não sei o que e tal, aí dá aquele tratozinho para ficar mais bonitinha e tal, aí você vai, pega aquele troço, aí bota algum acessório, né, para ficar mais legal, compor o teu visual, a tua identidade, a tua personalidade, o jeito que você é. Se você é mais bicho grilo, você vai sair mais largadona. Se você é mais patricinha, né, com todo perdão às patrícias, né, mas assim, modo de dizer, né, aí você vai sair mais produzidinha, com aquela maquiagenzinha mais arrumadinha. Tem gente que gosta mais dos bichinhos grilo, tem mais gente que gosta mais das arrumadinhas, unha, não sei o que, tudo bacaninha, direitinho, aquela calcinha que eu quero dizer calça mesmo, com um rasgadinho, com não sei o que, coisa e tal, e aí se produz e vai para a rua. Aí você abre a porta da sua casa, se você mora num prédio, assim como eu, você abre a porta do seu prédio. Se você mora numa casa e você tem um carro, você abre o portão da sua casa, aí você abre a porta do seu carro, aí você entra, tudo isso automaticamente, tudo isso automaticamente. Sai da sua casa, fecha aquele portão para o cachorro não fugir, para o ladrão não entrar, aí você vai para o seu trabalho. Aí quando você chega no seu trabalho, você tem uma porta aberta porque você tem um trabalho. E aquilo ali você nem está agradecendo a essas dezenas de portas que a gente já falou aqui, e mais aquela porta do prédio do seu trabalho, depois a porta da sala do seu trabalho, depois a porta do seu escritório, aí depois a porta do seu computador, a porta da sua internet, a porta do seu celular que dá acesso a você ver esse vídeo que a gente está falando aqui, e portas e portas e portas, e você nem se importa, com o perdão do trocadilho, com as portas que você tem para você. Então é uma infinidade de portas, mas nem sempre foi assim, né? Voltando lá para os primórdios, a gente vai lembrar que a gente nem dominava a agricultura e nem dominava a pecuária. Um pouquinho d'água, né, para secar a porta. Ah, que delícia! Para secar a porta não, para hidratar a porta por onde saem as palavras. Pois é, nos primórdios não era assim. A gente não dominava nem a agricultura nem a pecuária, então a gente tinha que ir
de acordo com as estações do ano, a gente tinha que andar, porque às vezes, né, nevava, e quando nevava era mais difícil de catar alimento, então a gente saía do norte, vinha para o sul. Os nossos tataravós que moravam lá no hemisfério norte, e de repente no sul aí você migrava e a gente era um andarilho, era um errante, né? Era um cigano, nas palavras de hoje. E hoje são poucos aqueles que se mantiveram ciganos mesmo, né? Que optam, né? As pessoas que trabalham com circos, os circenses, né? Não só os circenses propriamente ditos, mas aqueles que trabalham no circo da Fórmula 1. Então eles estão hoje num país, amanhã num outro país, aí é claro que é um circo chiquésimo, caríssimo, bilhões de dólares, né, envolvidos naquilo. Mas são nômades, pessoas que andam. Mas eu quero me referir, né, a gente que, né, quando a gente saía, os nossos tataravós, de um lugar e ia para o outro, a gente tinha que buscar abrigo. Então, quando a gente encontrava aquele abrigo no caminho, era uma coisa legal. Alimento, né? Era uma coisa legal. Agasalho, porque fazia frio. E essas coisas que dão proteção para a gente, né? Então, desculpa, nessa forma, cada coisa dessas que você faz automaticamente e nem se dá conta, cada coisa dessas que você conquistava, pô, era assim um milagre, era uma coisa maravilhosa, né? Você encontrar assim uma caverna e você ia chegando, olhando para ver se já não tinha um bicho lá dentro, um leão, sei lá o quê. Aí você ia, ou cobras, sei lá o quê. Se tivesse cobra, de repente matava para comer também. Aí se tinha, assim, na hora que começou a dominar o fogo, né? Aí já fazia um fogo e coisa e tal. Então era cada conquista, né? Cada agasalho que se conseguia, cada coisinha básica que se conseguia, era uma alegria na tribo inteira, né? Hoje você faz isso, você, ó, não tá nem aí. Tu quer ver mais duas portas que a gente fala e que você usa todo dia, mas usa. E eu, então, nossa senhora, uso pra caramba. Preciso diminuir um pouco. A porta da boca para emitir palavras, né? E a porta do ouvido para entender essas palavras. Né? Então, pensa você, né? Eu estou falando tudo isso por causa, já sei, Joaquim, aquela coisa que você viajou, pereré, pão duro. É isso mesmo. Bom, eu viajei por um país que eu nunca tinha andado, nunca tinha visto, eu conhecia muito pouco e não conhecia bem o idioma. Eu falava um alemão, né, assim, desenrolava, depois no finalzinho da viagem já estava bem mais solto, mas não tinha aquela fluência desejada que eu gostaria de ter. Então, as palavras, no início da viagem principalmente, elas batiam no meu ouvido e era difícil de interpretar, de traduzir, né, aquelas palavras e entender, principalmente se eu estivesse numa roda de alemães. Então, quando eles estavam falando entre si, o processamento, né, o meu processador, que é normal para quem está aprendendo, ele era mais lento, então eu entendia assim, as coisas que o pessoal estava falando e achava engraçado o jeito deles, são muito simpáticos, mas a minha participação naquela conversa era mais difícil. Então, você nem se dá conta do quanto é maravilhoso a linguagem, tanto no ato de você falar, quanto no ato de você ouvir. Né? E nessa experiência de estar andando de lugar em lugar sem saber para onde eu estava indo, eu não sabia o que eu ia encontrar pela frente, passei muito sufoco, porque às vezes tinha um camping ou um lugar para eu ficar, eu falava, ainda é cedo, 4:30 da tarde, eu vou embora,
eu vou continuar mais um pouco. Chegava lá na frente, não tinha nada. E aí, para achar aquela porta que se abrisse para mim e eu pudesse entrar e encontrar um abrigo, porque era meio sinistro, né? A gente sozinho, estava pedalando sozinho. E num lugar onde eu não podia montar minha barraca, eu ainda ficava procurando um gramadinho de uma casa para ver se eu podia bater. Posso ficar aqui? Isso nunca aconteceu. Procurei, mas não achei. Então você fica, onde que eu vou parar? Teve uma vez que eu ia dormir numa delegacia. E aí uma senhora, eu parei num posto de gasolina, uma senhora acabou me ajudando, falou, não, você não veio para a Alemanha para dormir numa delegacia. Aí ela procurou, porque eu estava encontrando dificuldade. Você já foi no hotel tal? Já. Lotado. Não é possível que esteja lotado. Eu vou ligar para lá. Ela foi lá no celular, viu o telefone do hotel, ligou para lá, estava lotado. Aí não sei o que, não tem vaga. Ela falou, realmente está difícil mesmo. Acabou que ela teve a ideia de ligar para um ponto de táxi, os taxistas são mestres conhecedores do lugar que eles trabalham, e aí o cara falou, no hotel tal deve ter. Aí ela ligou para o hotel tal, e eu tinha um orçamento, que era um orçamento muito reduzido, muito. Aí ela falou, é 50 euros, acho que era exatamente esse o valor, 50 e poucos. Eu falei, não, tá bom. Eu estava até disposto a dormir no banco da delegacia mesmo, sentar lá na porta, em algum lugar, e ficar lá. E aí o cara me levou, eu encontrei aquele monte de travesseiro, toalha para pé, para cabeça, para mão, para não sei aonde, toalha para tudo que é lado, musiquinha, radinho, pena que já era tarde pra caramba, já era umas 10 e tantas da noite, eu estava exausto, ainda pude botar a bicicleta dentro do quarto do hotel, foi o quarto número 1, ou 101, era o quarto número 1, achei simbólico aquilo, né? E aí foi maravilhoso, né? Tive que queimar meu cartão de crédito naquilo ali, não estava querendo, mas caiu do céu uma bênção, né? Sorte que eu tinha a porta do cartão de crédito, que abria a porta do banco aqui no Brasil, que pagava aquela conta lá e depois eu me virei para pagar a conta. Quase não usei esse recurso do cartão de crédito, porque a minha proposta era viajar com pouquíssimo dinheiro, e eram 35 euros dia. E quando você tem pouco dinheiro, o número de portas que você tem disponíveis para você são muito menores. Então, quanto menos porta, mais você tem que usar os seus recursos pessoais, né? De usar as suas portas, o canal intuitivo, tudo isso, para você poder conseguir transitar naquele lugar e obter essas que a gente chamaria aqui de trivialidades, um cafezinho, uma água, uma coberta, uma roupa, essas coisas. E a gente andando sem saber para onde a gente vai, às vezes a gente já está sem roupa, as roupas estão sujas, não deu para lavar, são poucas roupas, poucas portas, poucos lugares, e aí você dá valor a essa maravilha que é a porta quando ela se abre. E você não se dá conta disso no seu dia a dia. E assim como você tem essas portas, né, dos seus ouvidos, para você entender o que as pessoas estão falando, as da sua boca, para você falar o que você precisa, e aí você trocar com as pessoas que estão do seu lado, para que outras portas se abram a partir dessas duas que você tem, num lugar onde o idioma é difícil, onde as coisas são difíceis, onde você está com pouco dinheiro, você dá valor a um monte de coisas legais. É uma experiência que eu recomendo para quem quer fazer assim, alguma coisa nesse sentido, viajar sem reservas, né, de hotel, Então é uma coisa muito legal porque remete você ao passado no tempo que o teu tataravô andava do frio para o calor, procurando lugar para comer, para dormir, para se abrigar, proteção, agasalho, todas essas coisas. Então são coisas muito interessantes. E o nosso objetivo aqui é sempre falar das portas que abrem o nosso caminho para os sonhos. Eu coloquei aqui como título que eu abro a porta para uns e fecho a porta para outros. Interessante, quando
você vai no supermercado e aí você tem lá o seu carrinho de compras, né? E aí você vai passando pelas gôndolas. E aí você fala, isso aqui não, tem muita gordura. Isso aqui não, tem muito sódio, cloreto de sódio, muito sal. Esse aqui tem muita farinha, eu não quero. Esse tem isso, esse tem aquilo. Então, aí você fala, não, esse aqui eu quero. Aí você vai e bota no seu carrinho, né? Então você vai selecionando as coisas que você vai botar no seu carrinho conforme a censura, né? O filtro que você faz com relação à qualidade daquele produto que você está consumindo, que você está comprando. E isso vai determinar o nível de saúde. Se você é uma pessoa assim mais desligada desse tipo de coisa, você vai botar compotas, conservas, aqueles negócios dentro de vidro, aqueles enlatados e coisa e tal. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando sobre saúde da alimentação, eu não sou nutricionista, então o que eu estou falando aqui não vale muito, mas eu achei a coisa interessante. Você quer comer uma comida saudável? Descasque mais e desembale menos. Essas coisas de embalagem, de papel, de plástico, de vidro, né? E usar mais a faca para descascar legumes, verduras, cereais não descasca, mas enfim, né? Hortaliças, o que for. Então, quanto mais você descasca e menos você desembala, você está tendo mais qualidade na sua saúde. Tem gente que é mais ligado nisso, tem gente que não é. Tem gente que é vegetariano como eu sou, então não come carnes. E tem gente que é vegano, que não come nem ovo, nem leite, nem derivados. E tem gente que só come comida crua, frutas e não sei o quê. Então você vai colocar no carrinho aquilo que lhe apraz, aquilo com o qual você se afina, né, na sua maneira de ser. E isso vai determinar a tua saúde física. Se você está ligado na tua saúde física ou se você está mais afim de comer as linguicinhas, com as picanhas, com aquela gordurinha gostosa, se você vai comer esse tipo de coisa. E tomando uma cervejinha, até uma cachaçinha para abrir o apetite, mas não sei o que, isso aí é da vida de cada um. Nós temos o livre-arbítrio, que vai nos permitir fazer as escolhas segundo a nossa vontade, as nossas convicções. E assim como você estabelece, né, esse filtro daquilo que será posto no seu carrinho, então é como se o supermercado representasse o universo, né? E o carrinho representasse a sua pessoa. Então você tem coisas que para você são saudáveis e outras que não são, e você seleciona e coloca aquilo no seu carrinho. E no mundo, no universo, é a mesma coisa. Pessoas que são mais assim, né, maus exemplos. Olha só aí os preconceitos, né? Não, eu não quero andar com esse tipo de pessoa, diga-me com quem andas e eu lhe direi quem és. A pessoa faz tudo errado e não quero, olha meu filho, não anda com fulaninho não, que ele é má companhia, né? Mas então a gente fala, não anda com fulano não. E se você chega e deixa a porta da sua casa aberta para o seu filho, já que eu estou falando dele, e ele pode ir e voltar a hora que ele quiser, para onde ele quiser. Estamos falando nas dimensões espaço-temporais, tempo e espaço. Vai para onde você quer, meu filho. Eu não vou dizer não para você. E volta a hora que você quiser, se você quiser voltar. Então você deixa aquela criança, ela vai virar um bicho solto, uma pipa avoada, né? Como são expressões aqui do nosso local. E pode acontecer até desse garoto ter um senso de, assim, do que é legal, ele desenvolve isso, ele já veio com isso nato, e aí ele mesmo vai fazer as distinções entre aquilo que é legal para ele e aquilo que não é. Mas normalmente os jovens não têm esse discernimento. Então é possível, e o mais provável
é que ele perca a noção de responsabilidade, porque o grande desafio nessas pessoas que têm essa liberdade é elas lidarem com a frustração depois. Poxa, eu estou acostumado a ficar solto o dia inteiro, de repente eu vou ter que ficar preso, né, num trabalho de 8 às 5, de 8 da manhã às 5 da tarde. E aí eu estou acostumado a ser bicho solto, igual você deixar um cachorro solto e de repente você quer que ele fique dentro do seu quintal. Ele está acostumado, o quintal dele é o mundo. Ele não está querendo ficar só naquele pedacinho. Então, de repente, você bota paredes, espaços temporais, né? Você tem que ficar preso aqui dentro, preso, né? A pessoa não entende que aquela prisão é a liberdade dela poder pagar as contas, os boletos, comprar o que ela quiser dentro do salário dela, né? Que também tem parede. Se você ultrapassar aquela parede, você entra num financiamento. Se você não lidar bem com o financiamento, você fica preso. Então a liberdade é a prisão e a prisão é a liberdade, concorda? Se você ficar solto, você não tem o bicho que está solto no mato, o cavalo, ele não tem o peão que vai levar para ele aquele capim, aquela alfafa, aquela ração, aquela água, aquela escovinha. Então o bicho está mais largado à própria sorte. Então ele pode ter a liberdade, mas ele não vai ter aquela comidinha todo dia. Para quem cria bicho com consciência, né? A pessoa sabe que ela tem uma responsabilidade na lida com aquele animal e ela tem que levar comida, água, uma escova, né, um remédio, um alimento, tudo isso para aquele animal. Então, se você deixa teu filho largado na rua, a chance dele depois ter dificuldade de lidar com frustrações é muito grande. E aí ele vai se sentir preso, tanto no tempo que ele vai querer ir embora mais cedo do trabalho dele, como no espaço. Ele vai achar aquele ambiente do escritório dele muito limitado, porque ele está acostumado com o mundo. E assim eu falo também como se o seu filho não fosse o seu filho, como se o seu filho fosse o seu pensamento. Como assim, Joaquim? Espera aí. Se você deixa o seu pensamento solto, largado, você não cria uma baliza para o seu pensamento, se você não dá uma organização nas suas ideias, a chance de você ficar meio perdido é muito grande. Então, um pensamento, né, um pensamento mais treinado, uma pessoa que alcança a excelência nas suas atividades profissionais, de hobby, né? Ela treinou o pensamento dela para ela ter mais concentração, foco, disciplina, né? A gente fala, nossa, mas que coisa, parece que até você é sargento. Não, eu não sou sargento. A disciplina não é exclusividade do militar. É de qualquer pessoa que quer alcançar o alto nível, né? A excelência naquilo que ela faz. Não é verdade? Né? Você deixar o seu pensamento largado sem dar uma direção para ele, é como você deixar a sua casa largada. Daqui a pouco tem pinico na geladeira, a cueca está no meio dos pratos, tem prato embaixo da cama, tem rato, barata, formiga, insetos, vetores. Então o teu pensamento é a mesma coisa. Então é a organização dos seus pensamentos que vai criar uma rua dentro da tua mente, dentro do teu cérebro. E a partir do momento que você cria essa rua, o teu sonho, tal qual o canal vaginal que a gente falava lá atrás, ele vai poder ser parido. Ele vai poder vir à luz. E a partir desse momento que o teu sonho vem à luz, você vai ter condição de viver dentro dele. Então essa é a ideia de que as portas são filtros que vão dar a você
a qualidade das pessoas que você vai botar dentro da sua casa, seus amigos, se são gente legal, se é gente legal ou se não é gente legal, se são pessoas boas ou ruins. A organização, né, a porta que você estabelece aqui dentro de você, que vai estabelecer que tipo de alimento você vai botar no seu carrinho e quais são as coisas que estão à sua disposição no seu universo, no mundo que você vive, que você vai trazer para a sua vida. Porque se você traz elementos negativos para a sua vida, você vai destruir o seu habitat, o seu entorno, as suas ideias e os seus sonhos. Entendeu? Por que eu estou falando de porta? O seu sonho vem à luz através de uma porta. E é preciso que essas ideias estejam organizadas para que o seu sonho venha de uma forma legal. É isso aí, eu acho que eu já falei muito hoje, eu acho que já tá bom, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar, né? Tanta coisa que a gente fala, né? Só para terminar, né? Antes da gente terminar mesmo, eu vou dizer só mais duas coisas, só rapidinho. Uma, o ato de andar. Né? Quando a gente andar na rua. Né? Cada passo que você dá te abre uma percepção para um espaço, né? Que você está chegando. Não só do espaço, como também no tempo. Então, se eu estou aqui na frente da minha casa e eu vou andar ali, eu acho que uns 50 metros, eu vou chegar lá na esquina. Quando eu chego na esquina, eu vou vislumbrar um horizonte que daqui eu não vejo, né? Então eu deixei a porta da minha casa, aqui do meu prédio, aqui atrás, e agora, 1 minuto depois, 2 minutos depois, eu estou lá na esquina, porque eu fui andando até lá. Quando eu chego lá, eu abri a porta para os meus olhos do que tem à minha direita, que no caso ali é uma obra grande que está sendo construída, um mega shopping, mega para a cidade de interior, né? Mas é um lugar legal. Rua Coberta, o nome do lugar lá. E vejo à esquerda, assim, já a parte mais, o centro nervoso aqui do centro de Miguel Pereira, porque eu estou no centro de Miguel Pereira, mas é o centro, a parte mais do centro nervoso, onde tem as lojas, os bancos. Aqui também tem loja, mas lá tem mais, né? Então, aquilo eu não estava vendo aqui. E quando eu vejo essas lojas, o banco, eu posso ir lá pegar meu dinheiro, posso comprar um remédio, posso comprar uma comida, tá tudo ali naquele canto. Então, o ato de andar, ou se você gosta de pedalar, porque o pedal, ele acelera o processo, né? Se eu levo 2 minutos para ir a pé até lá, de bicicleta eu levo 30 segundos. É rapidinho, né? Então, a bicicleta, ela abre mais portas para quem pedala. E a custo zero, né? Vai gastar um pneuzinho ali de vez em quando, uma borrachinha de freio, uma besteira qualquer, um óleozinho para lubrificar a corrente, às vezes você gasta lá o jogo de tração, coroa, corrente de peão, coisinhas merrequíssimas perto do benefício que a bicicleta te traz. Se você tem um carro, então você pode botar coisas dentro, mais coisas e coisa e tal, então, mas tem um custo operacional muito maior, é uma coisa bem mais complexa, então cada um vai fazer as suas escolhas. Então, o simples ato de andar abre portas para você, né? E para terminar, agora de vez, lembrando que o mestre, há 2000 anos, falava: larga é a porta da perdição, estreita é a porta da salvação, do bem. Ah, quando eu morrer, quando eu for para outro... Não, agora mesmo. Porque se você quer droga, sexo e rock and roll, tudo bem, mete bronca, vai fundo aí. Mas a chance de você perder empregos, de você ficar doente, de você ficar com a tua cabeça muito largadona, sem rumo, sem direção, a chance é muito grande, né? E diz ele,
concluindo esse pedacinho, que aqueles que ficarem do lado de fora terão choro e ranger de dentes. Ele tinha um jeito poético de falar, né? E aí, quando a gente fala choro e ranger de dentes, a gente vê, né? A gente pode imaginar o que é a dor. Era uma forma dele expressar a dor. Então, de acordo com as portas que você escolhe, e você é livre para isso, para você abrir para a tua vida, eu quero comer o que eu quiser. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Faz, mete bronca. Vai fundo, mas se depois os exames do laboratório disser que teu triglicerídeo, tua glicose, teu colesterol estão lá nos píncaros, e você pode ficar cego, perder um pé, pode acontecer alguma coisa, isso, você está correndo riscos maiores para isso acontecer. Ah, eu gosto de fumar, mete bronca, fuma mesmo. Vai fundo, mas agora tem Covid aí, as pessoas estão morrendo com falta de ar, com todo esse oceano atmosférico dentro do qual elas vivem. E gente que fuma e gente que não fuma. Quem fuma tem mais problemas, né, para lidar com xing-ling invisível. Então, você é livre para fazer o que você quiser, mas as consequências, né, são obrigatórias. E segundo aquele mestre, que é o mestre, a porta da perdição é bem larga, a porta da salvação é estreita. Então, se você quer dar vazão aos seus desejos, paixões e coisas e tal, tudo bem. Mas isso pode trazer consequências muito sérias para você. E aquilo que você está vivendo não é um sonho naquele momento, são só prazeres. Prazeres são estados da matéria. O sonho é um estado de espírito. Se você quer viver num sonho, em alguma coisa legal, é necessário que você organize uma rua bem delimitada, bem demarcada, e aí o teu sonho emerge de uma forma legal, porque do contrário ele não emerge não. Pensa nisso. Um forte abraço e até logo mais, hoje às 8h08 da noite.